aqui é da Maria, sou do programa Despertar Quântico da Consciência. Que prazer imenso estar com vocês todas as quintas-feiras, nesse horário da madrugada. Ave Maria, é muito cedo, né? Mas faz parte também da vida, do dia a dia. Mas hoje, como eu gosto, né, de trazer novidades para você, como eu gosto de trazer coisas diferenciadas, que o cotidiano vocês já me conhecem, é tudo aquela mesma coisa, aquele mesmo bababá, né? Que vocês vão ter mais conhecimento. Mas hoje eu trouxe uma pessoa especial, muito especial para vocês, onde eu a conheço através da esqueci o nome dela. Elise Carbonari? Isso, é através dela que eu conheci a Viviane, e ela faz um trabalho muito legal com a mulher, com o feminino da mulher. E hoje eu quero que ela se apresente, ela fale sobre ela, fala da formação, de tudo que ela tem direito. Hoje o programa é da Viviane. Vamos deixar ela à vontade, claro, à vontade com termos, né? Por favor. Mas o gostoso da vida é isso, é a gente trabalhar tudo com uma realidade gostosa, amorosa. E ela faz isso com muito prazer, com muita dignidade. Ela é muito autêntica no que ela faz. Isso que é importante. Além do tarô que ela trabalha também, né? Você trabalha com as cartas, né? Também com leituras de cartas e entre outras coisas. Ela vai se posicionar melhor. Dá bom dia aí, pessoal. Nós para 5 horas da manhã, muito cedo. Bom dia, que você tenha um dia lindo, radiante. Muito grata, Darcy, pelo convite, pelas palavras queridas. Bom, quem sou eu, né? Você me perguntou. Claro, eu quero saber quem é a Viviane. Não adianta nada as pessoas saberem que tá do outro lado, saber quem é quem. Eu sou um universo de possibilidades. Então, já aumentou bastante. Como viu todas nós, né? Versátil, no caso. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que leva a vida toda pra gente responder, né? A gente busca isso, exatamente. É verdade. Então, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai procurar responder a pergunta quem eu sou, que é uma das perguntas básicas da filosofia. E a filosofia é uma das minhas formações, a filosofia mesmo da universidade, né? Então, eu me formei em filosofia pela Universidade Federal de São Paulo. Antes disso, eu já trabalhava com yoga, eu trabalhei desde os meus 19 anos, hoje eu tô com 33. Então, desde os 19 que eu ensino yoga, mas eu comecei a prática por volta dos 14, 15 anos. Justamente nessa intenção aí de autoconhecimento, né? De buscar, né? Essa resposta. E buscar mesmo, né? Porque com 14, 15 anos é a formação da pessoa. É onde ela está buscando todas essas formações. Isso é muito importante. Exatamente. Na época, eu provavelmente nem tinha consciência disso, mas... Ninguém tem, né? Vai adquirindo. E é a experiência que nos dá tudo isso. Isso. Porque quando a gente está nessa fase de adolescência, é justamente um momento de desconstrução de tudo que a família nos fez ser para buscar a nossa própria identidade, né? Então... E é interessante que quando eu vou buscar minha identidade, eu tenho como referência as minhas vivências, né? É nisso que você foi buscar. Através das suas vivências, o que era seu, né? O que você criou como realidade e aquilo que você queria para a sua realidade. Exato. Que foi suas escolhas, suas novas escolhas. Isso, e foi muito importante para mim, porque na época eu lembro que eu tinha uma ansiedade no sentido assim de me projetar para o futuro e querer ser um monte de coisas. E achar que eu não ia ter tempo na vida pra ser tudo que eu queria ser. Você não imaginou com 14 anos, com essa idade? E você não imaginou que hoje com 33 estava hoje desenvolvendo um monte de potenciais, né? Exatamente. Mas que de lá pra cá, com muito menos ansiedade, graças a essa ferramenta. Uhum. Porque o que o yoga me trouxe foi um reforço da minha estrutura biológica, da minha estrutura psíquica também, então justamente a identidade que foi se formando, né? E então eu diminui muito a ansiedade, que acho que é uma característica natural minha, talvez pelo meu mapa astral, ou enfim, qualquer coisa assim. Gente, disfarça, ela é ariana também, fica quieto. Tudo pra ontem, tudo pra ontem. Pelo amor de Deus, mais uma ariana aqui no pedaço. Isso. Então, me ajudou muito. Então, eu tive a tranquilidade de dar um passo de cada vez. Um pouco mais tranquila do que seria a minha natureza. Mas, mesmo assim, depois de muitos anos já ensinando yoga, como eu falei, comecei a dar aula efetivamente com 19 anos, depois de uma formação bem estruturada e uma formação básica, né, de receber os conceitos, de praticar muito, porque eu quero deixar bastante claro o seguinte. É muito importante... Hoje a gente vê essas formações assim rápidas, né, que formam professores e professoras de yoga, instrutoras assim em um ano, cursos de finais de semana, coisas do tipo, e eu fico me perguntando,
será que uma formação em dança, uma pessoa se torna um especialista em dança sem nunca ter praticado a dança, sem ter vivenciado a dança profundamente? É impossível, mas tudo bem, a gente não podemos entrar nesse julgamento. Isso não é um julgamento, é só uma orientação no sentido assim, a gente precisa antes se formar, criar uma estrutura de prática, de conexão com a gente mesma, ou a gente mesmo, antes de sair professando. Então, até para quem está buscando essa formação, faça essa pergunta, será que eu estou preparada ou preparado para transmitir? Eu já consegui uma estrutura básica de vivência, como você citou antes, né? Para conseguir compartilhar isso. Na verdade, isso a gente vai fazendo ao longo da vida toda. Nos últimos anos, houve uma desconstrução da minha visão de yoga também, que aí as pessoas que estavam praticando comigo participaram desse processo. Mas o interessante é isso, essa coisa da gente primeiro ter uma vivência para depois conseguir compartilhar alguma coisa, independentemente das formações, diplomas, não é isso que vai formar. Mas é bem por aí, eu falo muito isso. Aqui no programa, nos meus programas, eu falo muito isso. Muitas pessoas se dizem, mas não fazem, não praticam. Eu falei, para ser uma boa psicanalista, você precisa passar por uma psicanálise e você precisa ajudar as pessoas, orientar as pessoas, que a psicanálise é uma coisa muito forte, como a astrologia, como a numerologia, como qualquer formação. Mas primeiro você tem que vivenciar cada situação. Isso. Foi o que você fez, né? Isso, nesse sentido, não que fosse muita coisa, mas pelo menos ali uns 3 anos já de vivência, 4, para começar a instruir com pessoas me orientando, né? Aquela fase inicial, mas enfim, isso foi uma parte da minha formação. Depois eu ingressei na universidade em 2010, e aí fiz bacharelado e licenciatura em filosofia, e era muito interessante porque lá eu procurava por um tema específico para fazer uma iniciação científica, por exemplo, e tal. E eu não consegui, durante a graduação, um recorte, né? Focar em alguma coisa específica, porque é um universo de possibilidades muito grande que a filosofia oferece, assim como todas as outras áreas do saber. Uhum. Então, quando você busca uma especialização, tem essa coisa do direcionamento. E na graduação eu não consegui, mas eu tive uma professora maravilhosa, Rita Paiva, que me falou o seguinte: Viviane, ela me trouxe de volta para o espaço da tranquilidade de novo, da paciência, que você me falou uma vez que é a ciência da paz, e eu achei ótimo. É isso mesmo. Ela falou, calma, o tema vai aparecer para você e você vai se sentir fisgada por ele. Na hora certa, termina a sua graduação com calma, e aí releia os textos que mais chamou atenção, uma hora vai surgir. Curiosamente, ainda na graduação, eu tive um contato com um texto não necessariamente filosófico, mas que é o Mulheres que Correm com Lobos. Eu conheço, esse livro é muito bom, né? Muito bom. Maravilhoso, eu indico para todas as pessoas, não só para as mulheres, especialmente para as mulheres, mas para todos os seres humanos que estejam aí nesse caminho de autoconhecimento, né? Busca, né? Porque a doutora Clarissa Pinkola Estés, ela é especialista em psicologia junguiana, e é uma contadora de histórias que desenvolveu essa experiência, essa vivência, viajando, entrando em contato com vários povos e a sabedoria de vários povos, coletando histórias. E mais do que isso, estudando, até mesmo na sua formação acadêmica também, quais histórias estão na sua versão mais completa e que tem um potencial de cura. Perfeito. Psíquica. Então, maravilhoso. E aí ela coletou essas histórias, assim, pegando os fragmentos, né? Às vezes a gente ouve o mesmo esqueleto de história, mas com diferentes... Visões diferentes. Isso, ou às vezes faltando uma parte. Isso. E aí ela estudou profundamente essas estruturas para perceber quando está faltando uma parte ou não e encontrar a versão mais completa de uma história que tem esse potencial que eu falei, de curar pelo simples fato de ouvir com muita atenção. Então ela diz que as histórias são bálsamos de cura, que só o fato de você ouvir profundamente, com uma escuta profunda, né? Com essa atenção àquela história, um conto de fadas, por exemplo,
Que tem um significado muito profundo. Ninguém vê esse conto de fada tão profundo como você está falando agora, é verdade. Isso, e eles fazem parte da nossa formação desde a infância. É verdade. E tem um porquê, justamente por isso, as histórias elas estão trazendo referências diferentes daquilo que a gente imaginava. A gente cria através das historinhas, dessas historinhas, verdades que a gente acredita ser verdade. E é onde a gente vai desenvolver o potencial, a mesma coisa que é mulheres correndo com lobo. Desenvolve todo esse potencial. Exatamente, faz com que a gente resgate aquilo que está perdido. Isso. Então, assim, esse livro ele tem 15 capítulos. A maioria deles tem um conto, né, uma história, uma fábula. Por exemplo, uma muito conhecida é o Patinho Feio. E que a gente vai estudar, inclusive está programado para janeiro, a partir de janeiro, no projeto Matilhão, que eu ainda nem falei dele, mas que é o meu projeto principal. Nós vamos estudar profundamente esse conto, entender de que maneira nós vamos resgatar a nossa turma, encontrar o nosso grupo certo, ter a sensação de integração, se sentir integrada ou integrado, pertencente. É muito importante se sentir pertencente enquanto ser humano. E muitas pessoas, em algum momento ou outro da vida, podem não se sentir, ou às vezes ao longo de uma vida toda. Tem gente que... Eu conheço pessoas com 60 anos que não pertencem a nada. Exatamente. E aí isso traz um sofrimento psíquico, não traz? Muito. Você que trabalha com isso. Então, a gente encontrar o nosso grupo certo, aquelas pessoas que vão reconhecer que aquelas nossas características, tendências naturais, elas são nossas e são nossas qualidades, ao invés de... Porque muitas vezes, até se tornou um clichê isso, né? Mas, às vezes, aquilo que são considerados nossos defeitos, são as nossas melhores qualidades, se a gente estiver perto das pessoas certas que reconhecem isso. Não, e tem uma coisa também. As pessoas que nos criticam, normalmente são reflexos delas, né? É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu não posso ver no outro aquilo que eu não tenho dentro de mim. Tem muito disso. Isso, exato. Então você pode perceber, o Patinho Feio é o local onde eu não estou sintonizado. É isso. Tem até um outro que saiu, uma animação do Pinguim. Eu esqueci agora o nome daquela animação. Mas era um que ele nasceu numa família de pinguins que cantavam. E ele era um pinguim que dançava maravilhosamente bem, sapateava. E aí ele era totalmente deslocado naquele grupo. E daí quando ele finalmente... Porque ele era, na verdade, um outro tipo de pinguim. E aí, em algum momento, ele encontra o grupo dos pinguins que dançam. E aí ele se sente finalmente realizado. Ou seja, não havia nenhum problema com ele. Ele só estava no lugar errado. E no momento errado também, né? Uhum. Porque é justamente isso. Agora fala um pouquinho da sua mantilha, que daqui a pouco o programa já acabou. Daqui a pouco ele fala, deve falta isso. Sim. Não, mas é isso. Então, então esse projeto Matilhão é quando eu reúno todas as minhas áreas de saber. Uhum. Que faltou inclusive, falar, que é a terapia floral. Perfeito. Que eu comecei também em 2015 a trabalhar com isso, né? Comecei a tomar os florais em 2010, por aí, 2009. E aí em 2015 eu já estava atendendo. Bom, aí a Matilhaon, @Matilhaon no Instagram, começou com isso, um estudo profundo de mulheres que correm com lobos. Então, o meu lado filósofa, de estudar um texto profundamente, com a vivência de autoconhecimento. Então, como eu tenho a bagagem do yoga, eu posso trazer algumas ferramentas, né, que auxiliem aquele estudo que a gente está fazendo naquele momento. Então, técnicas de autoconhecimento, enfim. E as essências florais que também podem contribuir nos conteúdos que estão sendo abordados com aquele capítulo, por exemplo. Mas o florais é florais de bar ou outro tipo de floral? Eu trabalho com 13 sistemas florais. Eu utilizo a radiestesia para identificar qual o melhor sistema para a pessoa naquele momento. Ou, às vezes, até, em alguns casos, utilizar flores de diversos sistemas naquela formulação. Mas você usa, então, a radiestesia para descobrir o floral. Sim, eu acho o método mais certeiro. Bom, então é isso. Então, assim, por exemplo, agora a gente vai fazer... Por que matilhão? Porque, inicialmente, a matilha começou como matilha yoga. Depois o yoga perdeu o protagonismo, porque agora, por exemplo, já nem necessariamente a gente faz técnicas de yoga. O mais importante é a troca entre as mulheres, né? O espaço de fala e de escuta
baseado naquilo que a gente estudou, leu em casa e tal. E aí, uma vez por semana, a gente vai lá e conversa sobre aquilo. E a leitura é assim, nesse momento, da forma como eu mais gosto, muito pouco, pouquíssimas páginas naquela semana, para todo mundo ter tempo, porque... E são mulheres de todos os tipos, de todas as idades, inclusive outros gêneros, se alguém de outro gênero, que não se considere mulher, mas que sinta o interesse por isso, a abertura para entrar nesse caminho de autoconhecimento também é bem-vinda. Mas o importante é isso. É como uma pessoa é que eu falei, não é quem você... Quem eu sou é importante, mas como eu me sinto, né? Que eu falo, existe o gênero, né? Existe a mulher, existe o homem, mas eu posso ser um homem com ânimas. Isso. E pode ser uma mulher com ânimos. Exato. Então, são o meu lado masculino e feminino. Que se existe em Jung, né? Que ele transforma toda mulher, todo homem, tem um lado feminino e um lado masculino. Isso, e no taoísmo também. Enfim, né? De várias formas a gente pode perceber esse dualismo que, na verdade, a gente busca integrar. E tem muita coisa agora que é interessante, que muitas mulheres são muitos yangs agora, né? Nesse lado, ele vai muito pro lado masculinizado para se permanecer nessa essência, né? O intuito desse livro é fazer o resgate daquilo que ela chama de mulher selvagem. Que, na verdade, é um aspecto instintivo e intuitivo do ser. Isso é importante. Então, a gente pode chamar todos os seres que precisem resgatar. Na verdade, o planeta inteiro está precisando e a gente está nesse movimento, né? Nesse momento histórico, a gente está nesse momento de resgate, é um movimento que está crescente, de busca, de resgate por essa parte perdida, que está presente em todos os seres. Então, esse livro ele ajuda muito nesse sentido de resgatar a nossa intuição, os nossos instintos, a nossa conexão com aquilo que é o essencial, com a nossa alma. Só que são outros termos que são utilizados. Então, e você falou também que agora está mexendo com a espiritualidade, com tudo isso, né? Estava fazendo esse link também com a espiritualidade através de toda essas suas vivências, porque na realidade a filosofia é uma parte espiritual que a pessoa não domina. Muitas vezes, filosofando, né? Deus está dentro de cada um, não precisa ser um Deus único, né? Deus, assim, é onisciente, onipotente, ele existe, ele é real, mas é como nós não permitimos ser, nessa essência dentro de cada um, né? O conceito de Deus, ele é estudado na filosofia também, né? Filosoficamente, de forma racional, como uma coisa lógica, é estudado esse conceito. E, de qualquer forma, não importa o nome que a gente dê, a conexão com algo que é maior, que nos conecta com algo que a gente sente que é profundo, que nos traz consciência, né? Que é um pilar, ou uma fonte de energia, de luz, de vida. Eu concordo. É isso que importa. Então, a gente pode dar o nome que quiser, pode ser dentro de uma religião ou não. Ela fala, nesse livro, maravilhosamente, que existe a religião dos jardins. Cuidar de um jardim nos conecta profundamente. Então ela fala, eu recomendo, e ela é psicanalista, né? Jungiana. Eu recomendo que se cuide de um jardim, porque os ciclos de vida e morte estão ali presentes. É vida, morte e vida, porque é um ciclo. É um ciclo. E nós somos esse ciclo, né? Isso, nós somos, porque nós somos parte da natureza, da criação. Da criação. E a mesma coisa, eu muitas vezes eu conversava com meus filhos e falava, filho, onde você vê uma flor, você está vendo Deus. Onde você vê o mar, você está vendo Deus. Então, Deus, ele está tanto do bem como do mal, porque foi a criação dele. Então as pessoas confundem muito isso e cria em Deus uma criação de castigo. Isso não existe, eu sou dessa opinião. Eu também concordo. Enfim. Não vou entrar no mérito. Mas, e aí, o que eu ia falar sobre... você me perguntou sobre a espiritualidade. Então, essa é uma das formas de conexão. A pessoa pode se conectar entendendo dessa maneira, ou pode se conectar entendendo de uma outra forma. Uma forma psicológica, ou uma forma filosófica. Aí é de cada um, ou de cada uma, que quiser participar. Agora, esse mês de dezembro, nós vamos falar sobre os segredos. Os segredos como assassinos é um dos subtítulos de um pequeno capítulo que a gente vai estudar ao longo de dezembro. Então vamos falar antes que ele fale que nosso programa está chegando ao finalzinho. Então, assim, ela fala sobre... A gente vai falar sobre as marcas de combate.
Então, as nossas cicatrizes, né? O clã das cicatrizes. Imagina quantas cicatrizes a gente vai coletando ao longo da vida. Muitas. E como a gente lida com elas, né? Se a gente olha para elas como, ai, nossa, que coisa feia, ai, que tristeza isso que aconteceu comigo, ou como uma coisa que bom, eu passei por isso e eu me fortaleci. Uma experiência. E aqui tem uma marca de como eu consegui passar por isso. Então, claro que é uma linguagem figurativa, né? As cicatrizes. Mas você percebe que, não vou falar em relacionamento, a cicatriz, ela está lá, e sempre, às vezes a gente consegue fechar a ferida, né? Fecha a ferida de relacionamento, de sentimentos, de situações, mas às vezes um tocão, alguém que toca sem querer, às vezes reabre essa ferida. Exato. Reabre essa situação. Então o que foi? Não foi tratada corretamente. Perfeito. Nesse último capítulo que nós encerramos nessa última segunda-feira, nós estávamos falando sobre o conto do Urso da Meia-Lua e o conto das Árvores Ressecadas, que tem a raiva como protagonista. Perfeito. E aí em algum momento ela falou da raiva, vamos pensar na raiva como uma ferida, né? Que na verdade é uma consequência de uma ferida. Então houve uma ferida, um trauma, e aí ela diz justamente isso. Se você não trata um machucado, imagina que foi um grande machucado, e você leva a vida toda, imagina que aquilo infecciona e tal, e você vai tratar 10, 20 anos depois, imagina como é que tá aquilo, de repente nem chegou 10, 20 anos depois, né? Dependendo do que for. Se tornou uma coisa muito crônica, porque a pessoa não trabalhou aquela essência, porque a coisa existiu, o problema existiu, mas eu tenho uma escolha de deixar ele para trás apenas como uma ferida ou levar ele para frente como uma coisa só ficou aquela marca. Isso. Só a marca. E a marca vai lembrar que existiu a ferida, mas ela já não está mais com casquinha, ela já não está mais inflamada, Isso. Ela já pode ser tocada sem ter a dor. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Então, a gente cuidar das nossas pequenas feridas, né? Quanto antes, melhor. Mas aí, quando a gente tá falando dessas feridas, nós estamos falando da nossa história de vida, né? Então, de repente, você nunca fez uma terapia, seja ela qual for, uma psicoterapia ou outros tipos de terapia, e aí, por conta disso, você pense, puxa, então eu tô com aquela ferida que vai ser mais difícil de tratar, então não vou nem procurar. Não, precisa começar, em algum momento precisa começar. Não, mas eu falei nada, tudo tem um momento certo. Eu falo sempre, tudo tem a hora e o momento certo. Tudo tem como eu falei, pisamos na tua ferida, e agora o que eu faço com ela? Eu vou continuar com ela? Vou dar uma volta por cima. Exato. E é isso que a gente trabalha de uma forma ou de outra ao longo do livro todo, investigar, né, aquilo que precisa ser investigado da nossa própria vida, da nossa própria subjetividade, e trocando, né, experiências com as outras pessoas, porque é muito enriquecedor ouvir a história dos outros e falar da nossa. O processo de fala é muito importante, apesar de não ser exatamente um trabalho terapêutico, ele acaba tendo essa consequência. Ele é um terapêutico, a partir do momento que você escuta a história do outro, você está se escutando também. Exato. Mas eu quero dizer assim, porque eu não posso me colocar como uma terapeuta nesse aspecto. Mas a terapia é tão relativa, porque às vezes uma pessoa simples, ela dá uma frase, dá uma palavra que resolve muitas situações. Uhum. E é isso, é todo mundo ali no mesmo nível, né? Gente, fala o seu telefone, fala novamente, você está atendendo, você atende com tarô, o que você faz atualmente, além de claro, dessa esse parte é o trabalho principal, mas então eu entendo em tudo isso. Atendimentos personalizados de terapia floral, as práticas de yoga, a própria matilha, que é o estudo que reúne tudo isso, as leituras, né, em interpretação de cartas, não necessariamente só de tarô. E aí eu tenho canal no YouTube, eu tenho o canal Vi, Flor e Ser. Vi, Flor e Ser é meu canal no YouTube, que é mais antigo, em que eu abordo tudo, assim, por exemplo, eu comecei a fazer umas lives no Instagram durante a quarentena, e aí eu migrei essas lives todas para o YouTube.
E aí, recentemente, poucos dias, eu abri um canal novo chamado Canal Fluxos do Coração. Canal Fluxos do Coração vai ter justamente essa vertente de leitura de cartas e esoterismo e espiritualidade com pessoas convidadas dessa área para falar de tudo, numerologia, etc. Os Instagrams são Matilhaon, @Matilhaon, @Florais Essenciais, @Yoga e Filosofia e @Yoga em 5min, o 5 como número mesmo, Yoga em 5min. Eu divido para cada área uma rede social. Então, por favor, dá seu telefone, porque já estão falando assim que acabou, cerrou. Ok, São Paulo 11 97425 4564. Repete. 11 97425 4564, WhatsApp. Essa é a Viviane, foi um prazer imenso ter você aqui no meu programa. Adorei bater um papo assim descontraído. E qualquer coisa que você não conseguir anotar, que eu acho difícil, mas você conseguir anotar, entre em contato comigo, que vocês têm meu telefone de São Paulo, claro. E hoje já estou esquecendo o telefone, não lembro o meu telefone hoje. Deu um branco, não lembro o telefone. Mas, gente, gratidão. Se despede aí, gente. Eu Gratidão, agradeço, gratidão. Darcy, foi maravilhoso, muito prazeroso mesmo, profundo. Espero que reverbere boas energias para todos nós. Gente, namastê. Fiquem em paz.